Vamos falar de avivamento? O que é um avivamento espiritual? Quais as condições necessárias para que haja um verdadeiro avivamento? E por que a necessidade de um avivamento acontecer? No vídeo de hoje estaremos falando sobre o avivamento espiritual. Portanto, seja bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da Escola Dominical. Meus amigos e irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos a poderosa e viva palavra de Deus. E no vídeo de hoje estaremos falando sobre o avivamento espiritual. Aliás, este tema faz parte de um tema maior, onde nos próximos 3 meses estaremos tratando deste assunto sobre avivamento. Isso porque nós estaremos estudando a lição da Escola Bíblica Dominical, baseada na revista da CPAD, onde o tema é justamente esse: aviva a tua obra. Então, durante os próximos 3 meses, todos os domingos, nós estaremos aqui falando sobre avivamento. Avivamento no Antigo Testamento, avivamento no Novo Testamento, avivamento no ministério de Jesus e muitos outros temas interessantíssimos. Assunto este de grande relevância e importância para a boa saúde da Igreja do Senhor sobre a face da terra. Essas lições foram desenvolvidas pelo pastor e teólogo Elinaldo Renovato, e eu tenho certeza que vai ser de grande edificação e ajuda para a sua vida e o seu ministério. Nós estaremos aqui trazendo aulas objetivas, como nos trimestres anteriores, onde o nosso propósito é trazer edificação, primeiramente para a sua vida espiritual, mas ao mesmo tempo também trazer uma pré-aula que seja modelo para professores de escola dominical, para apresentarem uma aula eficaz, eficiente para a sua classe, né, com domínio, com conhecimento, com inteligência, para que os seus alunos sejam também abençoados pelo seu ministério docente, o ministério do ensino, tá bom? Eu também quero trazer aqui indicações de livros que podem servir de auxílio para as suas aulas, para enriquecer o conteúdo das suas aulas, né? Na aula de hoje eu estarei aqui fazendo menção, trazendo citações de alguns livros que ajudarão e enriquecerão o conteúdo da sua aula sobre este tema de hoje, que é o tema de avivamento. No mais, eu gostaria aí de mais uma vez agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal. Se você ainda não se inscreveu, clica aí no botão embaixo de inscrever-se, ative o sininho das notificações, porque todas as semanas nós temos vídeo novo aqui sobre a escola dominical. E também gostaria de pedir para você já dar um like neste vídeo, porque fazendo isso você faz com que o YouTube mostre este vídeo para mais pessoas. Compartilhe e deixe embaixo o seu comentário aí, que eu gostaria de ler o seu comentário, o que você está achando do trimestre, do assunto, trazendo suas sugestões, trazendo perguntas, dúvidas, e eu gostaria aí de interagir com você, tá bom? Bom, dito isto, só nos resta agora irmos para o conteúdo da lição, e eu gostaria então de convidá-lo, vem comigo estudar a palavra de Deus. Tópico de número 1. O que é avivamento espiritual? Neste primeiro tópico, nós estaremos aqui trazendo uma definição do que é avivamento e falando também sobre algumas pré-condições para que haja um avivamento no meio do povo de Deus. Antes de entrarmos aqui no conteúdo da lição, eu gostaria também de dizer que a base da lição para nós estudarmos este tema de hoje são 2 textos, 2 porções de textos bíblicos.
A primeira se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, versículos 12 até o versículo de número 15. E a segunda porção de texto está no livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 9. Com base nessas duas porções de texto, nós vamos estudar este tema falando sobre o avivamento espiritual, tá bom? Então, neste primeiro tópico, nós temos aqui o avivamento espiritual. Nessa primeira parte, nós vamos trazer aqui de maneira bem objetiva, uma definição sobre o que é um avivamento, né? Então, eu quero ler primeiramente o comentário do pastor Elinaldo, onde ele diz assim: em primeiro lugar, avivamento é uma intervenção de Deus. E ele continua dizendo, só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. Bom, deixa eu já fazer um comentário em cima dessa porção de texto da lição. Não há dúvidas de que avivamento sempre parte do princípio de que é Deus intervindo na história do seu povo. Ou seja, o avivamento sempre terá origem em Deus. É Deus quem envia o seu Espírito, é Deus quem traz despertamento para o seu povo, é Deus quem usa pessoas, instrumentos dele para que haja um verdadeiro avivamento no meio do povo. Então, em primeiro lugar, avivamento sempre será uma intervenção de Deus. Em segundo lugar, devemos falar aqui da extensão do avivamento. Quem o avivamento atinge? O avivamento pode atingir uma igreja local, um grupo de pessoas em um determinado local, ou até mesmo, na minha opinião, uma pessoa individualmente, que pode ser ali uma brasa para que o fogo alcance outras pessoas ou outros cristãos, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque existe definições de avivamento, ou existe teólogos que ensinam sobre avivamento, dizendo que avivamento só é possível num sentido coletivo. Eu gostaria até de fazer menção aqui, por exemplo, de um teólogo brasileiro, Franklin Ferreira, né? É um pastor teólogo reformado, e ele traz no seu livro Avivamento para a Igreja, este livro, né, Avivamento para a Igreja, ele traz aqui uma definição de avivamento, obviamente que bastante similar à nossa, que somos continuistas, principalmente pentecostais, mas no ponto de vista reformado, aqui trazido pelo pastor Franklin Ferreira, ele diz que o avivamento só acontece de maneira coletiva, não existe na visão, na perspectiva dele, né, pelo menos trazido neste livro, não há possibilidade de ocorrer um avivamento individual. Mas eu quero aqui fazer jus ao trabalho dele e trazer a menção de uma das definições dele neste livro, na página 54, sobre avivamento. Então ele diz assim, olha, avivamento seria então um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo sobre a igreja local, veja aqui, ele traz no sentido coletivo, em resposta às orações dos cristãos, no qual essa igreja é completamente transformada. E aí ele continua trazendo aqui uma definição, falando sobre as doutrinas, os reavivamentos doutrinários da igreja, tá? Então, fica claro no livro do Franklin Ferreira que ele não considera que a possibilidade de um avivamento acontecer individualmente, ou seja, na vida de um crente, né, onde este crente possa também servir de instrumento para que o avivamento alcance outras pessoas, a sua comunidade local, a sua igreja local, ou até mesmo bairros, países, estados, cidades, como nós temos notícia aí, né, na história do cristianismo, tá? Mas eu reafirmo mais uma vez a minha posição. Eu acredito que é possível sim que o avivamento aconteça de maneira individual, mas sempre visando, né, dentro da perspectiva de Deus, sempre visando
o coletivo. O avivamento às vezes pode acontecer partindo do individual, Deus despertando uma pessoa, para que essa pessoa seja instrumento para que o avivamento alcance o coletivo, ou seja, alcance a comunidade, a igreja local e assim por diante, tá bom? Então o avivamento tem a pretensão de transformar uma realidade espiritual. O avivamento acontece transformando, trazendo vida, trazendo transformação numa realidade espiritual, quando esta realidade é de frieza, é de apatia, é de mornidão espiritual, certo? Em segundo lugar, aqui no primeiro tópico, precisamos falar da pré-condição para o avivamento. O que é que deve acontecer para que haja um avivamento? Em que situação há a necessidade de um avivamento? Eu vou ler mais uma vez aqui o comentário do escritor da lição. Ele diz assim: a Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento. Ou seja, quando que há a necessidade de um avivamento? Obviamente que nós vamos falar mais sobre isso no terceiro tópico, mas já adiantando alguma coisa aqui, em que situações é necessário um avivamento e quais as condições que deve haver no coração do povo para que esse avivamento aconteça? Em primeiro lugar, o avivamento, segundo o comentário aqui, acontece numa situação de crise espiritual ou moral, ou seja, quando o povo está frio, está distante de Deus, está indiferente à situação espiritual ao seu redor, quando o povo precisa de um despertamento, quando o povo precisa receber uma carga de fervor espiritual, nessas condições há a necessidade de que um avivamento aconteça no meio do povo, para que o povo acorde, para que o povo se desperte para a realidade espiritual. Agora, quais as condições para que haja um avivamento? Como que o povo deve contribuir para que haja o avivamento vindo da parte de Deus sobre o povo? Então, eu gostaria de destacar aqui algumas ideias trazidas pelo pastor Cláudio Honor de Andrade no seu livro Fundamentos Bíblicos de um Autêntico Avivamento. Isto está no subsídio da lição dos professores da escola dominical. E olha o que ele fala. O avivamento pode ser definido como retorno aos princípios que caracterizam a igreja primitiva, ou seja, um resgate daquilo que a igreja primitiva praticava, sabendo nós que a igreja primitiva vivia debaixo de um constante avivamento. Olha só o que ele destaca. Primeiro, para que haja o avivamento, deve haver um retorno às Escrituras, um retorno à Bíblia. Nós lemos lá em Atos capítulo 2, versículo 42, se não me falha a memória, que diz que o povo de Deus, a igreja primitiva, vivia com base na doutrina dos apóstolos. Tá? Então esse é o primeiro ponto, o retorno às Escrituras. A igreja que preza pelas escrituras sagradas, pela pregação bíblica, cristocêntrica, essa igreja tem grandes chances de experimentar um verdadeiro avivamento espiritual. Certo? Em segundo ponto, o retorno à oração. Não existe avivamento sem oração. Nós vamos falar sobre isso mais nos próximos tópicos. Então, o retorno à oração é urgente para que a igreja experimente um verdadeiro avivamento. Terceiro, o retorno às experiências genuínas com o Cristo ressurreto. A igreja precisa buscar ter experiências vivas, verdadeiras, sinceras com o Cristo ressurreto, que é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo desse Cristo. Então, para isso deve haver uma íntima comunhão entre igreja e Cristo. O problema é que nos dias de hoje a igreja se lembra de tudo, se aborda política, psicologia e
tantas outras coisas que preenchem ali o nosso tempo de liturgia de culto, quando às vezes Cristo está como na situação da igreja de Laodiceia, né? Lá em Apocalipse capítulo 3, está para o lado de fora, batendo na porta, buscando alguém que possa abrir a porta para ele entrar e cear com esta igreja. Infelizmente esta é a realidade de muitas igrejas por aí, né? Onde pastores estão fechando a porta para Cristo, tá? E um quarto ponto aqui, destacado pelo pastor Claudio Honor de Andrade, é o retorno à grande comissão, ou seja, a igreja precisa fazer missão, a igreja precisa pregar, a igreja precisa ir atrás das almas, como Cristo ensinou, principalmente nas suas parábolas, tá? Então, esses 4 pontos nos mostram o que o povo de Deus deve fazer para experimentar um verdadeiro avivamento. Então, fechando esse primeiro tópico, nós aprendemos que diante de uma crise, Deus pode trazer um avivamento ao seu povo por meio de uma divina intervenção. Tópico de número 2, as condições para o avivamento espiritual. Neste segundo tópico, nós vamos falar aqui do texto de 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículos 13 até o 17, para mostrar aqui quais as condições do povo de Deus que deve haver para que o avivamento seja derramado sobre o povo, já que no primeiro tópico já estudamos aqui que o avivamento sempre tem origem em Deus, uma vez que o avivamento é definido como uma intervenção de Deus no meio do seu povo, tá? Então, eu quero começar este tópico lendo o texto de 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículos 13 até o versículo de número 17, para que depois nós possamos aqui fazer os devidos comentários sobre as condições para que haja o verdadeiro avivamento no meio do povo. E note que eu estou sempre usando aqui a expressão verdadeiro avivamento, porque no meio pentecostal e carismático é muito comum confundir movimento com avivamento. Preste atenção, movimento com avivamento não são a mesma coisa. Tem movimentos que são de Deus, movimentos que têm origem em Deus, movimentos que culminam no avivamento e coisas assim, mas nem sempre um movimento culmina num avivamento, ou nem sempre o movimento é sinônimo de avivamento, tá? Tem muitos movimentos estranhos acontecendo no meio pentecostal e carismático, e por isso que eu estou sempre usando esta expressão verdadeiro avivamento, tá? Então vamos lá, olha só. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. E aí o texto continua, Deus falando com Salomão, tá? Então, com base nesse texto, nós vamos comentar aqui sobre as condições para que haja um verdadeiro avivamento, uma vez que o versículo 14 aqui é muito rico em informações e detalhes sobre a condição necessária para que haja um avivamento. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o texto bíblico no versículo de número 14 aponta alguns elementos que deve haver no coração do povo de Deus para o verdadeiro avivamento ocorrer. Em primeiro lugar, nós temos aqui a humilhação diante de Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, a primeira condição para que
haja um verdadeiro avivamento, é a humilhação diante de Deus. O povo de Deus precisa se humilhar diante de Deus, porque na humilhação do povo de Deus, o povo de Deus está reconhecendo que ele precisa, que ele depende de Deus, que ele é totalmente dependente, carente da mão e da misericórdia de Deus. Quando você se humilha diante de Deus, você está reconhecendo que você não pode, mas Deus pode, que você não é, mas Deus é, que você não tem, mas Deus tem, que você não faz, mas Deus faz. Então, a humilhação revela total dependência de Deus. E Deus quer que o seu povo entenda realmente que nós somos totalmente dependentes dele. Em segundo lugar, nós temos aqui, além da humilhação, a oração. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então a oração é o segundo elemento aqui, a oração e a busca pela face do Senhor é o segundo elemento aqui, destacado no texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, como condição para que haja um avivamento espiritual. E isso nós devemos dizer que sem oração não há avivamento. Sem oração não há avivamento. Aqui eu gostaria também de aproveitar e apresentar um livro a vocês. Eu vou gravar um vídeo mais objetivo sobre literatura para apoio, para servir de apoio a esse trimestre. Mas eu quero já mostrar para vocês aqui este livro, Por que Tarda o Pleno Avivamento, de Leonardo Ravenhill. E eu gostaria de ler alguns trechos aqui, onde o autor, esse escritor fantástico, ele traz umas palavras um pouco duras, mas necessárias aqui, sobre por que nós não experimentamos um avivamento. Olha só. Por que tarda o avivamento? Está na página 55 do livro dele, um livreto, e ele fala assim: tarda porque os pregadores e evangelistas estão mais preocupados com dinheiro, fama e aceitação pessoal do que em levar os perdidos ao arrependimento. Aí eu pergunto para você, isso é verdade ou não é, quando você faz uma análise geral da igreja hoje? Lógico que nós não estamos generalizando, Toda generalização é burra, mas se você olhar no contexto geral, você vai perceber que isso acontece muito. Segundo, tarda porque os nossos cultos evangelísticos parecem mais shows teatrais do que pregação do evangelho. Aí eu pergunto, isso é verdade ou é mentira? O que é que está acontecendo nos dias atuais? E olha que Leonardo Ravenhill escreveu este livro já há muito tempo atrás, tá bom? Terceiro, o avivamento tarda porque os evangelistas de hoje têm receio de falar contra as falsas religiões. Hoje, muitos são adeptos do politicamente correto. Hoje nós já vemos uma certa ligação muito forte entre várias religiões diferentes ali, no sentido de concordar com as suas práticas. Tá? Não estou dizendo que nós não devemos amar e conviver com pessoas de religiosidades diferentes, mas nós não podemos abrir mão dos nossos princípios, da nossa convicção de fé. Tá? Em quarto lugar, o avivamento tarda porque não temos mais intensidade e fervor na oração. Isso é uma realidade nua e crua nos dias de hoje, meus irmãos. Hoje é muito difícil você encontrar pessoas que estão dispostas a orar, a buscar a Deus em oração. Basta você dar uma olhada nos encontros presenciais e coletivos da igreja, enquanto uma meia dúzia está com os joelhos dobrados no chão orando, os outros estão sentados, olhando as redes sociais, estão esperando ali acabar o momento da oração, certo? Então, isso é muito comum nos dias atuais. E em último lugar, o avivamento tarda porque roubamos a glória que pertence a Deus. Nós queremos sermos os protagonistas
né, dos encontros, das liturgias de culto, nos ministérios, na igreja, enfim, nós estamos querendo ocupar o lugar que só cabe a Deus. Então, isso é lamentável que aconteça, mas é uma realidade nos dias atuais, tá bom? Então nós precisamos orar. Foi um dos pontos abordados aqui por Leonard Ravenhill. Nós precisamos orar, porque sem oração e fervor na oração não há avivamento. Terceiro, conversão sincera dos pecados. Este é outro ponto que o texto bíblico de 2 Crônicas 7,14 traz aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Meus irmãos, hoje é um problema muito grande, porque as pessoas têm dificuldade de se arrependerem de seus pecados, né? De confessarem os seus pecados. As pessoas não têm vergonha de pecar, mas têm vergonha de confessá-los diante de Deus, né? Ou até mesmo diante da igreja, para que haja cura, para que haja sincero arrependimento, né? E eu digo uma coisa, sem confissão de pecados, dificilmente haverá perdão desses pecados, né? Lembra de Davi com Batseba, quando ele resolveu assumir a sua postura de adultério, né? Pequei somente contra ti, né? E Davi revela nos seus salmos, né? Quando ele aborda essa triste cena da sua vida, que os seus ossos envelheceram quando ele ocultava os seus pecados. Enfim, nós precisamos nos arrepender. E um dos sinais de que houve arrependimento dos pecados é justamente a confissão. Então não pode haver avivamento sem confissão de pecados, sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus. E se houver isso, humilhação, oração, busca fervorosa da face de Deus e arrependimento dos pecados, não tenho dúvidas de que o terreno está fértil, o solo está preparado para que as sementes do avivamento sejam plantados nos nossos corações. Amém? Então, as condições espirituais para um avivamento espiritual passam primeiramente por uma crise, e essa crise deve gerar em nós humilhação, oração, busca e arrependimento dos nossos pecados, e Deus então derramará das suas bênçãos sobre nós. Amém? Tópico de número 3, a necessidade de um avivamento espiritual. Neste terceiro tópico, nós vamos falar aqui sobre a condição espiritual de Judá nos dias do profeta Ageu, mostrando que havia ali uma necessidade de que um avivamento acontecesse no meio do povo de Deus, a nação de Judá, pós exílio do cativeiro babilônico. Para falarmos deste assunto, nós teremos como base aqui o livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, versículo 5 até o versículo de número 9. Eu já vou ler o texto bíblico aqui para você, para que nós possamos estar contextualizado com a situação que o profeta Ageu traz para nós. Olha só, diz assim a palavra do Senhor: segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra seca, e o mar, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, com base neste texto, nós vamos falar aqui da situação espiritual de Judá e o porquê que esta situação necessitava de um avivamento. Vamos fazer um retrospecto aqui ao que o comentarista da lição propõe. Vamos ser bem objetivo aqui e fazer um retrospecto aqui sobre a história resumida para vocês entenderem aqui todo o conteúdo da lição. Primeiramente, nós precisamos voltar no tempo e lembrar que lá no ano de 586 a.C., a Babilônia, liderada por Nabucodonosor,
invadiu a nação de Judá, invadiu a cidade de Jerusalém e destruiu o templo e trouxe uma grande destruição e mortandade ali no meio da nação de Judá, principalmente na cidade de Jerusalém. Então, aqui foi a última invasão de Nabucodonosor e ele leva o povo de Judá, né, boa parte do povo, sobrou alguns restos lá, mas a maior parte do povo foi levado para o cativeiro babilônico e o templo de Jerusalém, o templo construído por Salomão, foi totalmente destruído por Nabucodonosor e seu exército. O templo que exercia uma função muito importante espiritualmente falando no meio do povo de Israel. Certo? Então, isso aconteceu no ano de 586 e eles foram levados para o cativeiro babilônico. Só que Deus tinha a promessa de que esse cativeiro duraria um tempo específico, tempo esse, né, de 70 anos no cativeiro babilônico, e depois Deus de alguma maneira, né, promoveria aí a libertação do povo do cativeiro e eles teriam autorização para voltar para a sua terra natal, para a cidade de Jerusalém e reconstruí-la junto com o templo. Então nós temos aqui o chamado para reconstruir o templo, né? Então passou-se os 70 anos, a Babilônia perde o seu domínio, né, como império poderoso que era, para a Pérsia, né? A Média e a Pérsia se unem, formam um exército poderoso e eles conquistam ali o domínio daquela região e se torna o império dominante naquele momento, principalmente da região da Palestina, onde se encontrava a nação de Judá e Israel. A promessa começa a tomar corpo para se cumprir, e aí vem, né, o rei Ciro com o seu decreto autorizando o povo a retornar para Jerusalém, para que Jerusalém seja reconstruída, os muros sejam levantados, e depois futuramente o rei Dário ele vai autorizar ali a reconstrução do templo de Jerusalém. Então Deus levanta aqui homens para realizar a obra da reconstrução da cidade e do templo. Dentre estes homens estão figuras aqui como, por exemplo, Zorobabel, o governador que foi autorizado por Ciro a ir até Jerusalém e reconstruir a cidade. Nós temos também a figura de Josué, o sumo sacerdote. Então nós temos uma liderança política, que é Zorobabel, uma liderança religiosa, que é Josué, o sumo sacerdote, uma liderança espiritual. E depois nós temos aqui também o resto do povo, trabalhando ali para que a cidade seja reconstruída. Mas nós temos também aqui no livro do profeta Ageu o tema do desejado das nações e a glória da segunda casa. Ou seja, nos dias de Ageu já havia autorização para reconstruir o templo, mas o povo estava ignorando o templo, deixando o templo de lado, todo mal feito, caído, largado, abandonado, e o povo estava preocupado a tão somente investir em suas próprias casas. E Deus usa então o profeta Ageu para trazer ali um despertamento no povo, chama a atenção do povo para que o povo retorne a reconstruir a casa do Senhor, a dar a devida atenção para a reconstrução do templo. E quando Deus promete por meio de Ageu aqui, né, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, Deus está mostrando que os recursos virão da parte dele. O Senhor mesmo promoveria os recursos, uma vez que o povo estava preocupado, porque a condição naquela época, depois de pós-guerra, era de extrema pobreza. A cidade estava destruída. E para uma geração que já havia contemplado o templo de Salomão com toda a sua riqueza e suntuosidade, o povo desanimou, né? E Deus precisou então chamar a atenção do povo por meio do profeta Ageu, tá? Então Deus usa aqui o rei Ciro, rei da Pérsia, para libertar o povo do cativeiro. E Ciro, ele é chamado no texto bíblico de ungido do Senhor. Olha só que essa expressão é a mesma expressão que é utilizada para Jesus o Cristo, o Messias, o Mexiado hebraico, né? É o ungido, tá? Então, o rei Ciro, ele liberta Israel do cativeiro babilônico
e no primeiro ano de Ciro, no 538, ele cumpriu o que Deus colocou em seu coração, que é a libertação do povo. E depois nós temos aqui a conclusão do templo de Jerusalém, que havia sido destruído por Nabucodonosor. Em 520 a.C., o templo se encontrava em ruínas. Com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa aqui descrita no livro do profeta Ageu, a segunda casa se refere ao templo, foi concluída em 516 antes de Cristo, porque Deus usou os reis da Pérsia para liberarem recursos para que o templo fosse reconstruído. Ou seja, quando Deus promete, ele cumpre aquilo que ele prometeu, amém? Ainda que pareça impossível da promessa, ainda que as promessas de Deus pareçam ser absurdas, pareçam ser impossíveis, mas se Deus falou, meu irmão, descansa, porque Deus, ele é fiel para fazer cumprir a sua palavra, até porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis, tá bom? E aí, para terminar, nós temos aqui a necessidade de um avivamento espiritual. Olha o que o comentarista escreve, e eu concordo com tudo que ele diz aqui. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um avivamento espiritual. Meu irmão, você que está me assistindo, como é que está a situação espiritual ao seu redor? Como é que está o povo de Deus aonde você congrega, aonde você frequenta, aonde você ali tem o seu convívio coletivo com este povo? Você acredita que o povo está vivendo na inércia? Você acha que há necessidade de um avivamento? Ao olharmos para o nosso redor, nós vamos ver que há sim a necessidade de clamarmos cada vez mais por um verdadeiro avivamento vindo da parte de Deus, amém? Então seja você canal de avivamento, busque a Deus, ore e vamos fazer a obra de Deus da melhor maneira possível, amém? Deus te abençoe, é só o início de um trimestre que vem por aí sobre esse tema importantíssimo que é avivamento. Não se esqueça que eu vou gravar um vídeo aqui no canal trazendo indicações, trazendo aqui resumos de livros importantes para que você tenha recursos adicionais aí para enriquecer o conteúdo das suas aulas, tá bom? Ainda essa semana eu apresentarei este vídeo a vocês e no mais eu gostaria de terminar essa aula mais uma vez pedindo para você que está nos assistindo, se não se inscreveu no canal, não perca tempo, é só um clique. Clica aí em inscrever-se, ative as notificações e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Deus te abençoe. Para este ano, Deus tem colocado alguns projetos no meu coração, e conforme o tempo vai passando e Deus nos der condições, nós vamos colocando aqui no canal para o seu crescimento, amém? Deus te abençoe e até a próxima aula.